história houve reis, generais e monstros com rosto humano, mas alguns não precisaram de exércitos para causar medo. Eles eram a guerra, eles eram o fim. Lutavam na frente, sangravam com honra e matavam com fúria. Deixaram algo mais que cicatrizes. Deixaram uma sombra, uma que o tempo ainda não se atreve a apagar. Estes são os 10 guerreiros mais temidos da história real. História dos imortais, onde a história ruge com aço e lendas. Inscreva-se e seja parte do legado que nunca morre. O medo tem muitas formas. Alguns o vestem de números, de armas, de impérios. Mas em certas épocas o medo tinha nome e caminhava, respirava, matava com suas próprias mãos. Não eram comandantes da retaguarda. Não eram mitos. Eram homens, carne, osso e aço. Guerreiros reais, temidos não por quantos lideravam, mas por quantos caíram diante deles. Alguns lutaram por glória, outros por ódio, mas todos deixaram uma sombra que séculos depois ainda nos alcança. Esta é sua história, e esta é sua lenda. Eles são os 10 guerreiros mais temidos da história real. Björn Ironside, o viking que levou o medo até Roma. Nas terras geladas do norte, onde os homens nascem com trovão no sangue e aço na mão, surgiu um dos guerreiros mais temidos do século IX. Björn Ironside, filho do lendário Ragnar Lodbrok, nascido nas regiões selvagens do que hoje conhecemos como Noruega ou Suécia. Este caudilho viking levou a guerra a lugares onde nunca antes havia chegado o terror do norte. A bordo de seus dracars, Björn sulcou os mares da Europa como se fossem rios próprios, saqueou a Inglaterra, arrasou as costas da França e Espanha, destruiu cidades no norte da África e finalmente pôs seus olhos na Itália. No ano 859, liderou uma expedição tão brutal quanto lendária. Fingiu sua própria morte para entrar na cidade fortificada de Luna, que muitos acreditaram ser Roma, ocultando seus guerreiros em um cortejo fúnebre. Quando os portões se abriram, a cidade ardeu. Não era apenas um saqueador, era um estrategista astuto, um guerreiro feroz, um líder nato. Chamavam-no Ironside porque parecia invulnerável, imortal, imparável. E enquanto outros buscavam reinos, ele deixava cinzas. Björn não cruzava mares, os conquistava. Babur, o tigre de fogo que conquistou um império nascido entre montanhas e sangue. Zahir-ud-Din Muhammad Babur herdou um reino e desde os 12 anos uma guerra. Sua linhagem descendia de Tamerlão por um lado e de Genghis Khan pelo outro. Uma mistura explosiva. No ano 1483, no Vale de Fergana, atual Uzbequistão, veio ao mundo o guerreiro que incendiaria o sul da Ásia com aço e pólvora. Babur não foi um imperador de trono confortável. Passou sua juventude lutando para não perder suas terras natais. E as perdeu. Mas em vez de se render, cruzou as montanhas do Hindu Kush com um exército pequeno, faminto e disposto a tudo. Desceu até o coração da Índia e enfrentou exércitos 10 vezes maiores. Na Batalha de Panipat, 1526, com menos de 15.000 homens, derrotou um exército de mais de 100.000. Como? Com pólvora, estratégia e fúria. Introduziu os mosquetes e a artilharia móvel, mudando a forma de fazer guerra no subcontinente. Fundou o Império Mogol, que duraria mais de 3 séculos, e jamais deixou de escrever ou de liderar da frente. Morreu jovem, mas deixou um legado talhado a golpe de espada. Babur não conquistou terras, conquistou o próprio medo. Spartacus, o escravo que fez Roma tremer. Roma teve muitos inimigos, mas nenhum a desafiou de dentro com tanta fúria quanto ele. Spartacus, nascido na Trácia por volta de 111 a.C., foi soldado, depois escravo e finalmente lenda. Treinado como gladiador em Capua, não aceitou morrer por espetáculo. Não ia entreter o império, ia enfrentá-lo. Em 73 a.C., escapou com outros gladiadores armados com facas. E o impensável aconteceu. Começaram a ganhar.
Espartacus comandou uma rebelião que cresceu até 100.000 escravos. Derrotou legiões romanas e humilhou generais. Não era um bárbaro sem controle, era um líder tático que burlou o exército mais poderoso. Durante 2 anos o terror percorreu a Itália. O Senado tremia, não por invasores estrangeiros, mas porque um escravo mostrou que Roma podia sangrar. Espartacus não buscava poder, apenas liberdade ou uma morte digna. A encontrou lutando até o final, enfrentando Crasso. Seu corpo nunca foi encontrado, mas sua sombra ficou na história. Espartacus não quis um trono, quis quebrar correntes, e sua fúria ainda ecoa nos alicerces do império. Rodrigo Dias de Vivar, o Cid Campeador, o guerreiro entre reinos nascido em Castela em 1043. Rodrigo Dias, conhecido como o Cid Campeador, foi um guerreiro que cruzou as fronteiras da lealdade e da guerra para se tornar lenda. Em plena reconquista, lutou tanto para reis cristãos quanto muçulmanos, demonstrando habilidade excepcional no campo de batalha e um caráter indomável. Seu nome inspirava medo e respeito. Foi desterrado e traído, mas jamais dobrado. Em 1094 tomou Valência e a defendeu com feroz tenacidade durante 5 anos, resistindo a cercos e combatendo com valentia inquebrantável. Morreu em 1099, montado em seu fiel cavalo Babieca em plena batalha, sem se render jamais. Suas campanhas combinavam astúcia, bravura e um código de honra que transcendeu séculos e fronteiras. Numa época de caos e guerra constante, o Cid era a encarnação do guerreiro perfeito, corajoso, inteligente, leal e temido por inimigos e aliados igualmente. Sua lenda cruzou fronteiras inspirando épicos e gerações até hoje. O Cid não lutava apenas por terra, lutava por seu nome, e esse nome ainda ecoa na história. Subutai, o general fantasma dos mongóis. Enquanto a Europa dormia segura atrás de suas muralhas, um homem se tecia nas estepes como presságio de morte. Subutai, o mais letal dos generais de Genghis Khan. Nascido na Mongólia no ano 1176, este estrategista transformou um império de cavaleiros numa máquina de guerra imparável. Subutai não era imperador nem rei, mas suas campanhas decidiram o destino de nações inteiras. Sob seu comando, as forças mongóis cruzaram rios gelados, desertos e montanhas, esmagando China, Pérsia, Rússia, Polônia e Hungria numa só geração. Dirigiu mais de 20 grandes campanhas militares, conquistando mais território que qualquer general de sua época. Foi o gênio por trás do terror mongol. Enquanto seus inimigos acreditavam que os mongóis se retiravam, ele os fazia cair em emboscadas letais. Em 1241, dividiu seu exército em múltiplas frentes e aniquilou os cavaleiros europeus em Liegnitz e os húngaros em Mory. Numa só semana, a cristandade esteve à beira do colapso. Era invisível como o vento, mortal como a tempestade. Sua arma não era apenas o arco, era o pensamento. Subutai não buscava glória, apenas destruição estratégica. E ali onde ele passava não restava nada. Miyamoto Musashi, o samurai que dominou a morte. No Japão do caos, onde os clãs se devoravam pelo poder, surgiu um guerreiro sem igual. Miyamoto Musashi, nascido no ano 1584, na província de Harima. Foi mais que um samurai, foi um demônio do combate, uma tempestade com espada. Desde os 13 anos lutou em duelos de morte. Nunca perdeu. Participou de batalhas reais durante o período Sengoku, como a mítica Batalha de Sekigahara, em 1600, onde os destinos do Japão feudal se decidiam entre lama, pólvora e aço. Mas sua lenda cresceu não só na guerra, mas na arte do duelo. Enfrentou mais de 60 oponentes, muitos deles mestres reconhecidos, e os venceu a todos. Musashi foi pioneiro do estilo das duas espadas, uma katana em cada mão girando como redemoinho imparável. Sua técnica era brutal, direta, sem cortesias vazias. Lutava para sobreviver e para se aperfeiçoar. Ao final da vida, escreveu o famoso tratado O Livro dos Cinco,
Anéis, onde revelou os segredos do combate e a filosofia do guerreiro absoluto. Morreu como viveu, invencível. Musashi não buscava vencer o inimigo, buscava vencer a própria morte. Pirro de Épiro, o fantasma grego que fez Roma sangrar. Antes de Roma se tornar invencível, conheceu o fio de uma ameaça que não vinha do norte nem do leste, mas do próprio berço dos heróis, a Grécia. Ali nasceu Pirro de Épiro no ano 319 a.C., um rei helenístico que cresceu entre intrigas, exílios e guerras, mas no campo de batalha era imparável, ambicioso e temido. Cruzou o mar Adriático para proteger os gregos da Magna Grécia contra a expansão romana. No ano 280 a.C., desembarcou na Itália ao comando de um exército disciplinado, acompanhado de elefantes de guerra. Uma visão apocalíptica para os romanos que jamais haviam visto algo assim. Os venceu em Heracleia e depois em Asculum, infligindo enormes baixas, mas também sofrendo perdas enormes. Ainda assim, foi respeitado até por seus inimigos. Dizem que Aníbal o considerou um dos maiores generais de todos os tempos, junto a Cipião e Alexandre. O preço de suas vitórias foi tão alto que seu nome deu origem a uma frase eterna: Vitória Pírrica. Pirro não buscava apenas terras, mas glória imortal como Aquiles. E a cada carga, a cada emboscada, a cada olhar para a morte, se aproximava dela. Pirro não apenas vencia, fazia com que até as vitórias doessem como derrotas. Aníbal Barca, o açoite de Roma, o gênio que veio com elefantes. Quando Roma ainda era jovem, houve um nome que a fez tremer em cada canto de suas muralhas: Aníbal Barca. Nascido em Cartago, atual Tunísia, no ano 247 a.C., jurou ódio eterno a Roma desde sua infância. Seu pai, Amílcar, o fez prometer diante do altar que dedicaria sua vida a destruir o inimigo eterno do mundo púnico. E assim o fez. Durante a Segunda Guerra Púnica, Aníbal executou uma das proezas militares mais incríveis da história. Cruzou os Alpes com um exército e 37 elefantes de guerra, uma façanha que muitos consideraram impossível. Em território inimigo, sem reforços e em inferioridade numérica, esmagou os romanos em batalha após batalha. A mais brutal, Canas, 216 a.C., onde cercou e aniquilou mais de 50.000 soldados romanos num só dia. Nenhum general antes ou depois conseguiu algo parecido. Roma levou gerações para se recuperar do trauma. Seu nome causava pânico. Mães romanas ameaçavam seus filhos com ele. Se não obedecer, vem Aníbal. Foi um estrategista mestre, um líder inspirador e um açoite implacável. Mesmo quando Cartago o abandonou, continuou lutando até o final. Aníbal não apenas cruzou montanhas, cruzou o limite do medo humano. Leônidas I, o rei que morreu de pé e se tornou eterno. Nem todos os reis governam de um trono. Alguns reinam com espada na mão até seu último fôlego. Assim foi Leônidas I, rei de Esparta, nascido por volta de 540 a.C., descendente de Héracles e forjado na educação mais brutal do mundo antigo, a agoge. No ano 480 a.C., o Império Persa invadiu a Grécia com uma força descomunal. Enquanto muitos fugiam ou duvidavam, Leônidas se adiantou com apenas 300 hoplitas espartanos e alguns milhares de aliados gregos mais, decidido a resistir no estreito passo das Termópilas. Não buscava vitória, buscava tempo. 3 dias bastaram para marcar a eternidade. Na estreiteza das montanhas deteve milhares. Lutou como rei, sim, mas também como soldado. Cercado, traído por Efialtes e com todos os seus homens caindo um a um, Leônidas escolheu morrer com eles, olhando de frente para a morte com o elmo posto e a lança firme. Seu corpo foi atravessado, mas seu nome jamais se dobrou. O que defendeu não foi apenas Esparta, mas o valor absoluto de lutar sem se render. Seus restos foram devolvidos à sua pátria décadas depois,
mas seu espírito nunca saiu do passo. Leônidas não lutou para sobreviver. Lutou para ensinar que há mortes que valem mais que 1000 vidas. Alexandre, o Grande, o homem que conquistou o mundo antes de completar 33 anos. Nenhum nome pesa tanto na história militar quanto o seu. Alexandre III da Macedônia, conhecido como Alexandre, o Grande, nasceu na Macedônia no ano 356 a.C., filho do rei Filipe II e discípulo de Aristóteles. Foi educado para governar, mas viveu para conquistar. Aos 20 anos herdou um reino e um exército. Aos 30 havia forjado o império mais vasto que o mundo havia visto, da Grécia até a Índia. Nunca foi apenas um comandante. Lutava na primeira linha, espada na mão, sangrando junto aos seus homens, gritando ordens enquanto cruzava rios, desertos e cordilheiras impossíveis. Derrotou exércitos infinitamente maiores. Venceu Dário III da Pérsia em batalhas épicas como Isso e Galgamela. Tomou Babilônia, fundou Alexandria e foi proclamado faraó no Egito. Em cada território que tocava deixava não só ruína, mas também cultura, ideias, mistura, legado. Poderia ter sido rei. Decidiu ser lenda. Morreu jovem com apenas 32 anos após conquistar mais de 20 nações. Alguns dizem que foi envenenado, outros que foi consumido por sua ambição, mas seu nome jamais morreu. Alexandre não conquistou terras, conquistou a eternidade. Epílogo. Caíram impérios, mas estes nomes ainda cavalgam entre ruínas e cinza, porque os verdadeiros guerreiros não desaparecem. Se fundem com o aço da história. Se esta história acendeu seu sangue, se sentiu o rugido no peito, então já forma parte de nossa legião. Dê like se o legado deve continuar vivo. Comente que guerreiro merece um lugar entre os imortais e inscreva-se porque aqui começa sua batalha pela memória. Isto é a história dos imortais, onde a história ruge com aço e lenda.